dando continuidade com a nossa mesa redonda com o tema Manguezal e Educação, chamo ao palco a mediadora Ângela Soledade Lima, coordenadora e gestora pedagógica, atua no projeto Eduque e projeto Sou do Mangue, implantando coletivos de adolescentes e jovens adultos no fomento de ecoclubes e agentes ambientais. Seja bem-vinda, Ângela. Para compor a nossa mesa, chamamos Andresse Maria Ignoato. Ela é mineira e fascinada pelo mar. Desceu a serra e foi ao encontro de ambientes mais salinos. Esse foi o seu destino inevitável. Essa é parte da história de Andresse Maria, que a gente chama de Andy. Nossa querida Andy. Ela é oceanógrafa com habilitação em gestão ambiental costeira e ela é coordenadora de educação ambiental do projeto do Mangue ao Mar e consultora executiva no projeto SA pela Redágua. Bem-vinda, Andy. Boa. Próximo, Ruth de Sá Barreto, gestora ambiental e também motociclista louco que ama os manguezais. Adorei. Busca constantemente oportunidades para fazer educação ambiental, ensinar sobre o serviço ecossistêmico dos manguezais e sobre o que podemos e devemos fazer como indivíduos em prol do meio ambiente. Maravilhoso. Obrigado. A próxima é Andréa de Oliveira. Ela é pedagoga, ambientalista e permacultora. É cofundadora do Instituto Saracura. Atua há 20 anos na elaboração e execução de projetos de educação ambiental e florestal, comunicação social e governança comunitária. Bem-vinda, Andréa. E, por último, chamo Rafaela de Sá Coelho, bióloga, mergulhadora, colaboradora dos Guardiões do Mar e da Rede de Conservação das Águas da Guanabara, atua como educadora ambiental do projeto SA, produz guias de campus e jogos didáticos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e boa mesa para vocês. Com a palavra, Ângela. Boa tarde a todos. Eu sou educadora, então minha formação não é biologia, não é geografia, tá? A minha formação inicial é de licenciatura, então sou professora há anos, já trabalhei com educação infantil, fundamental, educação de jovens e adultos, mas fiquei apaixonada aí pela gestão ambiental e agora eu atrelo a pedagogia social junto com a gestão ambiental, né? E hoje a gente vai apresentar, vou me autodescrever, né? Sou bem pequena, não vou falar minha altura, né? Meus cabelos são pintados, minha cabeça toda branca, então meus cabelos são pintados. Não uso luzes, isso aqui é o cabelo queimado de tanta canoa na Baía de Guanabara, porque é uma prática de esporte que eu pratico. Não sou muito magra, nem muito gorda, né? Hoje eu estou usando uma bota, estou com uma saia comprida, blusa preta da Guardiões do Mar. Estou usando aqui brincos, meu cabelo é castanho, meus olhos são castanhos, minha pele, eu costumo falar que eu sou uma negra de pele clara, apesar, né, de as pessoas às vezes se surpreendem, mas enfim. Então, para mim é uma honra estar presente com projetos tão importantes e principalmente ligado à área de educação. A educação ela é transformadora, a gente viu isso nas palavras aqui do Breno, então eu queria agradecer, né, ao Pedro, a Guardiões do Mar, né, por essa oportunidade. Tá? A gente vai abrir a fala com a Andy, né? Ela é do projeto do Mangue ao Mar, é um projeto novinho aí, da Guardiões do Mar, da ONG Guardiões do Mar. Tá? A Andy ela é bióloga marinha e ela vai falar para a gente quais são as ações de educação ambiental dentro da proposta do projeto do Mangue ao Mar, quais são as bacias que
que ela vai atender, né, dentro do projeto, junto com a sua equipe. Eu estou sabendo também que vai ter um coletivo, né? Coletivo jovem. Isso é importantíssimo para a educação, essa transformação dos jovens e adolescentes. Então, fique à vontade. Muito obrigada, Ângela. É um prazer estar aqui com todos vocês, reunidos, né, e recebendo vocês nesse primeiro Congresso Nacional de Manguezais. A gente está tirando, né, os manguezais e as suas comunidades da invisibilidade, que passou por muito tempo. Então, eu sou a Andy, eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, tenho cabelos cacheados na altura do ombro, estou vestindo uma calça verde, uma camisa, né, azul marinho, do projeto do Mangue ao Mar, né, do qual eu faço parte e estou como coordenadora de educação ambiental. Então, eu acredito, né, eu vou começar falando, explanando isso, que eu acredito que todos aqui têm uma causa comum, né, uma inquietação, uma busca. E essas buscas que nos levam a buscar conhecimento. E eu acho que vocês têm essa causa e essa busca também, porque estão aqui reunidos nesse congresso hoje, né? E então eu vou começar com algumas indagações para vocês. Pode passar o slide, por favor? Isso. Beleza. Quantos peixes há no oceano? Quantas famílias eles alimentam? É certo dizer, né, que essas perguntas são simples, mas as respostas elas são mais complexas do que parecem. A gente conhece muito pouco deste bioma, né, que cobre 70% da superfície terrestre e acumula 1,3 trilhão de quilômetros cúbicos de água, gente. Apesar das pesquisas mais recentes, né, com o avanço tecnológico, têm mostrado mais respostas sobre esse bioma, a gente conhece muito pouco dele. Ele é um mistério ainda. E foi em busca dessas respostas, né, que eu desci a serra, né, saí do Cerrado Mineiro e fui ao encontro do meu curso, que é a oceanografia. Eu queria muito conhecer mais sobre esse ambiente que me causava fascinação. Esse ambiente também ele traz algumas autorrealizações, né, de estar nele. Eu falo sempre, eu queria estudar ele, mas, gente, é verdade, eu queria surfar também, tá? Muito verdade isso. E a nossa zona costeira, o Mangue ao Mar, né? Essa faixa que ela é muito pequena, onde a terra encontra com o oceano, onde a água doce se mistura com a salgada, né? E aonde acontecem múltiplas relações do ser humano com ele. E muitas são bastante complexas, né? A gente sabe que a nossa forma de utilizar esse espaço ele pode ser tanto benéfico como maléfico. Infelizmente, né, a gente tem essa questão. O que será um ser humano, né, optar por ter uma relação sadia ou maligna com a própria natureza? Porque nós somos natureza também, né? E aí, gente, nesse lugar complexo, dinâmico, lindo, onde a gente tem várias, né, fantasias aí de paraíso, a gente tem um grave problema, uma ameaça que é nossa, produzida pela gente, pela humanidade. Então, uma das maiores ameaças que a gente vem tendo atualmente é a poluição. É esse lixo que vem de diversas partes do território brasileiro. Não pense que o lixo que a gente encontra na zona costeira é produzido só na zona costeira, né? Ele vem de diversas áreas aí, tanto do Brasil, dos continentes, né? E aí eu pergunto para vocês, será que essa crise ambiental global que a gente vive, né, falando aí de poluição, mudanças climáticas e outros problemas que a gente tem, pode levar a gente à nossa
extinção? Vou deixar mais uma pergunta para vocês. Eu gosto de pergunta, viu, gente? E aí, temos um grave problema, né, gente? De todo esse lixo que a gente produz, 80% dele é composto de uma recente descoberta que fizemos, né, que é o plástico. Então, imagina só, a gente descobriu o plástico não faz muito tempo e a gente está conseguindo contaminar o nosso bioma aí tão importante, né, que é o oceano, e todos os outros ecossistemas costeiros, né, com esse resíduo. Eu não estou conseguindo olhar aqui para trás. Mas esses dados, né, de 11 milhões de toneladas por ano de resíduo plástico que chega no oceano, opa! Ele foi divulgado, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, o Breaking the Plastic Wave. E um outro estudo também que foi publicado em 2016 falou, gente, até 2050 teremos mais plástico do que peixes no oceano se continuarmos produzindo esse plástico da forma como a gente está produzindo atualmente. E aí entra o ser humano, né, gente? A culpa é de quem? O que faz realmente, né, um governo, uma organização, uma empresa, a sociedade, o indivíduo, a optar por ter essa relação sadia ou maligna com a natureza. Eu fico assim sempre me questionando de quem é a culpa. Será que todo mundo tem acesso e entendimento da importância que tem os ecossistemas naturais para a vida como um todo, não só para a gente, né? E todos os caminhos levam ao mar, gente. Então, assim, é imprescindível a gente falar disso. Quando a gente trata desse problema, que é o plástico, ou os resíduos sólidos no geral, a gente tem que pensar em bacias hidrográficas, né? Então, tem um estudo aí da USP, né, que foi apresentado na Conferência dos Oceanos da ONU, no ano passado, até pelo Turra, que esteve aqui com a gente mais cedo. Ele fala que 67% dos resíduos plásticos que contaminam o ambiente, eles estão nas bacias hidrográficas com maior risco de entrada no oceano. E são 204 toneladas de lixo produzidos, né, por mês que não são sequer coletados e vão parar nas encostas, rios, baías e praias. Então, assim, isso aponta, esse mesmo estudo falou que o problema que causa, né, essa questão crônica da poluição, ela está na má gestão dos resíduos sólidos, né, na falta de coleta desses resíduos, nas moradias precárias, sem saneamento, né, no consumo excessivo, né, de cada indivíduo que está na sociedade, que compõe essa sociedade. Então, infelizmente, todos os caminhos acabam levando para os ambientes naturais. Gente, o lixo não desaparece, não adianta. E aí, gente, vem um sonho, né? Que é ver nosso litoral livre de poluição. É um sonho meu, da minha equipe, acredito que de todos que fazem parte do projeto do Mangue ao Mar, é ver o nosso litoral livre de poluição. Eu ouvi muito durante esse congresso isso. Gente, eu queria muito ver a Baía de Guanabara limpa, né? Então, eu proponho a gente a pensar que a gente pode mudar essa situação. E como que a gente pode fazer essa transformação, né, para a gente conseguir chegar lá em 2050, e, em vez de termos, né, mais plástico do que peixes, a gente ter apenas peixes? Né? Será que a gente pode sonhar e ousar chegar em 2050 com um resultado diferente? É um pensamento e um sonho que a gente tem, e, para isso,
a gente pensa que a gente tem que trabalhar com a transformação do ser humano. O ser humano precisa se entender como natureza, né? Composto de carbono, composto de água e de outros elementos combinados que dão origem à nossa vida e de diversas outras espécies. Então, essa é a nossa maior, né, estratégia que a gente acredita. Então, assim, o que a gente... Deixa eu passar aqui. O que a gente pensa como estratégia para alcançar esse sonho, né, essa transformação? A gente busca sensibilizar diferentes públicos para a importância de combater o lixo do mangue ao mar e promover a conservação do nosso litoral. Porque, como eu disse, nem todos têm o mesmo entendimento sobre o ambiente, nem todos têm o mesmo acesso à educação, nem todos têm um contato direto, né, com o ambiente em que vivem, ou estão próximo de áreas naturais. Então, o processo, né, de se ver dentro desse ambiente, ele é muito importante. E a gente acredita muito nisso. Não só eu, como toda a equipe, né, de educação ambiental do projeto do Mangue ao Mar, o idealizador, né, desse programa, que é o Pedro Belga. Ele é um grande incentivador e idealizador desse programa que eu vou apresentar para vocês. Também não posso deixar de citar o supervisor de educação ambiental, o Paulo Salomão, que está lá fora no credenciamento. Não sei se está por aqui. A Mabi e o Tião, que estão aqui com vocês, né, são educadores ambientais do programa também. E o Breno Mil Homens, que está lá passando slides lá atrás, gente, também faz parte disso. E toda a equipe de comunicação também do nosso projeto, né, eles estão buscando essa estratégia com a gente. E aí a gente entra nas nossas linhas de ação, né? Como a gente pensou nelas? Primeiro, entendendo que a gente precisa ter um diagnóstico da realidade socioambiental das comunidades que a gente vai atuar. A gente não pode pensar em aplicar, né, qualquer metodologia sem antes conhecer a realidade daquele ambiente. Muitas vezes a gente acha que o problema é né, de fora, mas quando a gente chega lá dentro e ouve as pessoas que fazem parte daquilo, a gente consegue compreender os anseios deles e também adaptar as metodologias. Então, para a gente é muito importante que esse programa ele esteja em permanente construção, porque a gente fez ele pensando que existe essa necessidade de diagnosticar, né, cada realidade para que ele seja aplicado. Então, ele é um programa que, hoje, ele é o nosso fio condutor da educação ambiental do projeto do Mangue ao Mar, na implementação das nossas ações e das ações dos outros eixos do projeto, né, que são 4 eixos. Então, a educação ambiental ela tem ações específicas, mas ela trabalha com todos os outros eixos. E ela também prevê, né, assim, a gente fez uma grande busca de referências, né, de estratégias globais, nacionais, né, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a década da ciência oceânica, a década da restauração, o programa de gestão de resíduos sólidos. Tudo isso são bases, né, estratégias que a gente foi observando como importantes a nível global e nacional para a gente trabalhar a nível local, porque a gente consegue, com esse pequeno grupo, né, agir localmente. Então, esse programa... Deixa eu passar. A gente também fez um mapeamento de públicos prioritários para a gente estar implementando esse programa de educação ambiental para o combate ao lixo do Mangue ao Mar. A gente chama ele de PEA Aqualimar. A gente ainda está buscando um nome mais popular para ele, se vocês tiverem alguma ideia. Então, a gente mapeou alguns públicos para estar implementando ele ao longo dos 3 anos que o projeto tem, né? Então, quais seriam esses públicos? A gente vai trabalhar com os movimentos das redes sociais, né? Aí com a educomunicação. A gente vai trabalhar com a comunidade escolar, né? Não é só com a escola, gente, é com a comunidade escolar, é com todos que compõem
a escola que não são só os alunos, são os professores, são os funcionários, são as famílias, são as associações de bairros. A gente também está trabalhando, né, e pensando em estratégias para trabalhar com os gestores dos 3 setores, né, da sociedade. A gente também pensa em trabalhar com pesquisadores, com educadores, empresários, a partir de programas de voluntariado. A gente também trata muito, né, a gente falou bastante aqui, as comunidades tradicionais também são o nosso foco, o nosso público-alvo, entendemos a importância deles, e a gente está aí com as pessoas com deficiência também, principalmente os surdos. Acabou? Então, é isso, gente. Desculpa, e querem conhecer um pouquinho mais, entrem nas nossas redes sociais. Em breve, a gente vai estar disponibilizando esse programa para todos vocês baixarem e adaptarem para a realidade de vocês. Isso aí. Só vou contribuir com uma fala. Eu acho que a educação ambiental ela transforma, né? E quando a gente vê um projeto como o do Mangue ao Mar, ele sendo apresentado aí, né, nesses espaços formais, que são os espaços dessas unidades escolares, a gente trabalha com a comunidade escolar, né, como a Andy falou, professores, pais, alunos, enfim, toda aquela comunidade, a gente já sabe que vai ter um bom resultado, né? Então, assim, parabéns, vida longa ao projeto. Uma outra coisa também é a questão, assim, quando a gente trabalha o pertencimento, quando a gente tem a noção, né, dessa educação ambiental, por isso que ela é libertadora, porque a educação é libertadora mesmo. E quando a gente observa a questão dos sujeitos, quando eles observam o pertencimento, eles pertencem àquele local, há a mudança aí. Então, eu acho que o caminho é esse. Tá? Parabéns. E agora, nossa próxima fala, né, é o Rush. Que está aí. Inclusive, gente, quem quiser fazer perguntas, aproveitem, porque a gente fez várias perguntas, tá? Então, vocês também agora podem escrever e questioná-las em relação ao projeto. E o Roxo agora vai estar aí com o nosso Ecomuseu. Já foram visitar? Já foram? Inclusive, vou avisar logo para vocês, hein? O carimbo do 3º dia está lá com ele, hein? Então, por favor. Então, bem-vindo e a sua apresentação aí. Mãos à obra. Mãos à obra. Boa noite. Eu posso ficar em pé, né? Pode ficar ali no passar aqui xizinho. por trás das meninas. Que eu sou mais acostumado a ficar em pé e ir andando. Boa noite a todos e a todas. Está muito fraco. Boa noite. Muito bem, agora começou a melhorar. Eu sei que o tempo mudou aqui, não estou muito acostumado com esse clima, mas antes de eu me apresentar mesmo, eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Pode ser ou está difícil? Todo mundo estica a mão para frente assim, ó. Agora dobra assim, ó. E se sintam abraçados por mim. Bacana, né? Isso. Obrigado. Uau! Lembrei de Suassuna, quando ele disse que minhas palestras não são palestras, são shows, né? Eu queria fazer algo assim. Então, gente, eu tenho muita alegria, muita felicidade, quero agradecer a todos essa oportunidade de estar aqui. Meu nome é Rusti de Castro Sabarreto, sou nordestino, pernambucano, mas moro no Ceará. Sou pai, marido da Cineide, professora que está lá fora, e avô de 11 netos. E um deles se chama-se Harley. E por que Harley? Porque eu também sou motociclista. Digo isso com orgulho, não sei porquê, mas é paixão. Como eu tenho paixão por manguezal também. Então, eu sou alto, 1,83 m, ainda estou forte, cabelos cromados. Não, motociclista não tem cabelo branco, tem cabelo cromado. Tá? Estou usando aqui as cores padrões da nossa instituição, o preto e o branco, em homenagem ao mangue preto e o mangue branco, e tem essa logo aqui no peito, que é a logo de 20 anos. Cada 10 anos, a gente muda um pouco a nossa logo, porque nós não somos
fixo, né? Nós somos mutáveis também, e a gente muda. Eu trouxe para vocês, aqui no nosso slide, a experiência vivencial de agora, né? Do que a gente está fazendo agora. Nós estamos percorrendo aí 12 estados, são mais de 8.000 quilômetros, são mais de 30 dias de viagem, estamos no 13º dia, e foi uma experiência muito legal, porque já fiz ela de moto, carro e moto de novo e moto mais uma vez. E dessa vez a gente saiu de casa com o nosso museu itinerante, que tem uma história muito interessante, que é exatamente porque as escolas não conseguem ir ao museu, e o museu vai à escola. E quando eu falo de museu, quem aqui já foi ao museu? Levanta a mão. Uau! Quanta gente! Quem já foi ao shopping? O shopping sempre ganha. Mas, ó, por que ele ganha? Porque é consumo, né? Porque ele tem mais brilho, porque ele tem mais luzes, porque tem muita coisa para a gente adquirir. E por que as pessoas vão menos aos museus? Porque é local de coisa velha? É um local do passado? Não. É local do presente, é local do futuro. E aqui está o Museu Natural do Mangue. Palmas para ele. O Museu Natural do Mangue, ele tem uma importância muito grande, porque ele traz memória, ele traz patrimônio, ele traz empoderamento. E o empoderamento das comunidades é o que elas precisam para elas reagir a toda essa situação que a gente está vivendo aqui. Tá? Então, como é que... Eu peço para vocês passarem o slide, ou cadê aquele bichinho que faz assim? Obrigado. Então, na trilha da educação ambiental. Esse foi o nome que a gente escolheu para essa atividade. Tá? E, deixa eu ver se funciona. Tá bom. Aí, ó. A gente trouxe aqui para vocês alguns vídeos, né? Um pouco de escrita, mas também dá muito da minha fala. Tá? O que é que a gente quer passar para vocês? Passar que fazer educação ambiental informal não está escrito em lugar nenhum esse manual. É feito de práticas, de vivências e de essências. Nós temos que ser sensíveis, porque a educação ambiental ele vai muito mais além de que apenas aquilo que a gente está acostumado a ver da reciclagem, né, dos ODS, enfim. Ele é praticidade, ele é criatividade. E, nisso, com certeza, a gente é muito bom. A nossa ONG tem 22 anos. Deixa eu ver se eu tocar, passa aqui um vídeo. Tem som? Consegue colocar som? Show! Essa é uma professora que visita a nossa escola. Nós somos especificamente uma instituição que trabalha com aula de campo. Não é passeio ecológico nem trilha, tá? É aula de verdade. A gente geralmente diz assim, vocês saíram de uma cela de aula e estão em uma célula de aula. Então, respeite, porque aqui a gente dá aula de educação ambiental. E é uma aula que não somente os meninos vão ouvir, eles vão interagir. Então, vamos ver se a gente consegue ouvir o que é que essa professora diz. Porque sempre depois da aula é muito importante o depoimento do professor. Porque do aluno a gente vê o seu rosto, vê quando eles chegam e a gente vê as transformações de quando eles saem. Que, gente, é bem interessante. Já viu? Conseguimos? Tem que tocar? Como é? Pá. Voltei, foi? Enquanto ela se prepara ali para falar para vocês, eu vou continuando aqui falando da experiência, da vivência que é a visita ao Olá, pessoal. Ecomuseu. Bom, eu sou a professora Meg Barros, estou aqui com os meus alunos do Colégio Nossa Senhora das Graças e esse momento foi único, ímpar, uma experiência extraordinária. Olha, eu vou dizer uma coisa, não vou entrar muito em detalhes não. E eu vi aqui sensação, a emoção. Olá, pessoal. Tão bom que ela quer repetir novamente, né, não? Gente, quando ela diz a sensação é emoção, é porque são uma trilha de 1,5 km, dividida em 12 paradas, cada parada tem uma vivência. E não é uma vivência apenas do demonstrar, é uma vivência deles
participarem. Então, os meninos reflorestam, coletam semente, entram na argila, pisam nos pés pretos, depois tomam banho, claro, e a gente termina isso em uma foz. Isso acompanhado de uma equipe, a equipe que envolve meus netos, colaboradores, voluntários, professores e amigos, tá? Então, todo o projeto é voluntário. Vocês estão vendo aí nessa parte do meio, nós temos a ponte do Rio Cocó. Esse rio ele corta a cidade de Fortaleza. Nós temos 3 rios, Rio Ceará, Rio Cocó e Rio Pacuti. Os 2 dividem os municípios e esse do meio é o principal. Por isso, é um dos rios mais, vamos dizer assim, afetados, né? Foi feita aquela ponte e a ponte tirou a Sabiaguaba, que é o local onde nós trabalhamos, daquela velha zona urbana, mas com característica rural. Aqui da esquerda, vocês podem ver os meninos sentados, porque o nosso museu ele tem apenas 4 por 2, é um quartinho, mas ele tem uma coisa muito diferenciada, que é uma porta de entrada e uma porta de saída. Basta isso, né, para você entrar e para você sair. O resto é essa região de mangue. Então, o grande lance do Museu do Mangue é o espaço onde ele está localizado, não o prédio onde ele está guardado ali, o nosso acervo, aquele que vocês viram lá fora. Tá? E aí, quando as escolas chegam a mais de 15, 20 alunos, a gente tira a parte do museu, coloca do lado de fora e todo mundo assiste essa aula externa, né, que é muito interessante. Vamos passando. Cadê? Não está? Mais um. Aí. Foi o que eu fiz? Desliguei? Desliguei. São defeitos especiais, né? Cadê? Foi. Aí, tá, pronto. Esse aqui é o nosso mapa, gente, só para que eu possa localizar vocês o desafio dessa expedição. Como eu disse a vocês, ela é através do nosso carro, que antes não era moto, e um detalhe, esse carro é chinês, não tem peça aqui no Brasil, tá? Então, a coragem é muito maior, porque se quebrar, a gente não consegue consertar. Bota em cima do reboque e manda embora. A gente saiu lá do Ceará, passamos para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, muito bem recebido, professora linda. E passamos por Espírito Santo e estamos aqui hoje, graças a Deus. E chegar aqui foi inspiração ofegante, né? Porque não foi fácil. Durante todo esse percurso aconteceram várias coisas, mas o que mais bacana aconteceu foi exatamente as pessoas virem perguntar o que é que a gente estava vendendo. Isso foi muito legal, porque a gente dizia, não, a gente não está vendendo nada, a gente está oferecendo conhecimento, mostrando que o saber não é luxo. O saber não é algo para ser privatizado ou cobrado, ou porque o saber é preciso ser passado, e principalmente os saberes e fazeres antepassados, os fazeres e saberes empíricos, que esses são os que dão valor a que a gente possa hoje saber muito mais. E quando a gente chega aqui no Rio de Janeiro, eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, senhores, doutores, estudantes, colaboradores, cidadãos de várias regiões e com vários conhecimentos. Isso é muito grande para que a gente possa realmente guardar isso e repassar para aqueles lá na frente. Observe que do Rio de Janeiro a gente parte para Brasília. Fazer o quê em Brasília? Não, eu não vou visitar o presidente. A gente vai para o Capital Moto Week, que é o maior evento de moto do Brasil. E o que é que eu vou fazer no Capital Moto Week, levando o manguezal? Sim, dentro do projeto Museu Itinerante, nós temos mais 2 projetos, que é o Canoagem Ambiental, um projeto onde a gente leva jovens para praticar canoagem no rio e, ao mesmo tempo, recolher os resíduos que ali estão encalhados, como também tem um motociclista ambiental. Aproveita, já me segue, sabe, que eu sou youtuber também. Motociclista ambiental. Eu falo muito de motocicleta, mas por quê? Porque no DNA do museu, a motocicleta e o rock and roll, eles estão bastante constantes, porque antes de ser museu, tinha nada a ver. Eu era um bar de motociclista. Tá? Então, naquele local, fui para lá para sobreviver, criamos um bar, constituímos esse espaço, mas devido
a falta de gestão pública, a falta de educação, a falta de sensibilização das pessoas, eu modifiquei o nome do bar por 3 vezes e o último ficou como Barraca 4 Elementos. Até chegar um dia de uma cliente chegou e perguntou: quem são os elementos? Que eu só vejo o senhor, o garçom e a cozinheira. Aí eu disse: minha senhora, os elementos aqui são os naturais. Quais são os elementos naturais? Terra, fogo, água e o ar. E tem o 5º elemento. Vocês sabiam disso? Sabe quem é? Nós, o espírito da coisa. E desse dia para cá eu decidi fechar o bar. E quando fechei o bar, gente, foi um desespero. Perdi os amigos que não eram amigos, adquiri novos amigos que são realmente os amigos que eu tenho hoje, mas uma coisa aconteceu, eu tive a oportunidade de fazer aquilo que realmente eu gostaria de fazer, era fazer legados, não deixar herança, não fazer herança, mas legados. Legados para quem? Para os meus 11 netos, eu quero dizer só 10, mas porque nasceu o Guilherme agora há pouco. Não, e legal é que ele diz assim, Guilherme Ruste Manguezal, ele já adotou o nome. Gente, vamos para Brasília mostrar que todos nós temos uma responsabilidade muito grande com esse planeta, né? Independente de ser motociclista, motorista ou qualquer outro tipo de veículo, nós geramos resíduos, nós geramos impacto. E o que é que fazemos em prol disso, contra isso? Muito pouco. A gente balança a cabeça aceitando que as áreas de manguezais são bonitas, mas poucas pessoas têm a coragem de ter acesso a ela, exatamente pelas suas características. Depois de Brasília, a gente vai para o Piauí e volta para Fortaleza, que já está com os compromissos lá em cima. Mas deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais da nossa rota. Olha aí a gente saindo, ó, com um caminhãozinho, pedindo a Deus para que ele não quebrasse e não passando de 60, porque, realmente, o carro só deu 80 na Bahia e foi na ladeira, tá certo? Chegamos ao Rio de Janeiro. E, olha, já passando aqui, a gente tem mais uma matéria, e nessa matéria está dizendo tudo o que eu quero dizer para vocês, tá bom? Essa matéria foi feita lá em João Pessoa, numa comunidade chamada Porto do Capim, onde, na verdade, a cidade nasceu. Observe que coisa linda foi feito. Eu dei o meu celular para uma criança que estava acompanhando a gente, e ela fez todas as gravações, e tem uma mulher que fala uma coisa maravilhosa. Vê só o que ela vai dizer. São muito importantes para a preservação da vida marinha. É no mangue que peixes de diversas outras espécies, como camarões e caranguejos, encontram as condições ideais para a reprodução e também abrigo. João Pessoa está recebendo o projeto Museu Itinerante, que vai percorrer manguezais do Ceará até o Rio de Janeiro, levando informação sobre a importância da preservação e recuperação desse ecossistema. Faz 5 anos que Rustes e Leide viajam o Brasil, levando educação ambiental em um museu itinerante. Precisa do mangue. O único que mora no mangue é esse moço aqui, que é o urso dos bordados. O trabalho é focado na preservação das áreas de mangue. Aqui visitaram Porto do Capim, na região do Varadouro. Encontraram uma comunidade acolhedora e cheia de vontade de aprender. A criançada, então, ficou atenta a cada detalhe. Não pode jogar lixo no chão, nos rios, não pode poluir. Eu aprendi que não é certo poluir o rio, como a gente tem que jogar sempre o lixo no lixo, não poluir o mangue, sempre jogar tudo no lixo, que é o certo. E porque cada coisa tem seu lixo. Os mais experientes também foram conferir a novidade. Dona Odaci estava lá. Chegou criança ao Porto do Capim e mora até hoje por aqui. Já são 4 gerações da família vivendo no mesmo canto. Para ela, todo conhecimento é sempre bem-vindo. Uma riqueza receber esse casal e teve mais um aprendizado que vou levar para passar para os meus netos, para os meus filhos. Eu não sabia que o peixe bagre, ele dá uma espetada muito grande quando você pega ele no anzol. Se você não souber se livrar dele, ele fura e dói muito e causa um danos muito malvados. É verdade. E ele ensinou, passou essa aula, que o próprio olho do peixe alivia os problemas, as dores, tudo aí. Eu não sabia. Sendo moradora, vivendo nessa vivência aqui de Maré, tomei muito banho aqui, já me sujei muito nessa lama, que não é nem sujar, é se beneficiar, certo? Do extrato da Maré, porque para nós ela é um extrato. E ter esse aprendizado para mim foi de uma valia muito grande. A ideia é fazer com que tudo isso garanta a manutenção e a saúde dos nossos manguezais. Nessa quinta expedição
educação, a gente tem os mesmos objetivos de todas as outras e da nossa missão, que é exatamente sensibilizar as pessoas voltado ao manguezal. Nosso propósito é as pessoas conhecerem quanto esse ecossistema ele é fragilizado e ao mesmo tempo resistente. O mangue as pessoas não conhecem, por não conhecer o discrimina, acha que ele é sujo, que ele é feio, que ele é fedorento. Não é, que educação ambiental não é só coletar o seu lixo ou fechar água, mas entender que as florestas precisam também de atenção. Bacana, né? Bacana, bacana. Palmas para essa galera aí. Quando a gente passa nos lugares, a gente deixa um pouquinho de semente plantada, mas o que a gente leva são extratos maiores do que a gente deixou. Isso é que nos fortalece, é que nos faz andar muito. E, para falar em andar muito, também eu tenho a obrigação de mostrar isso aqui. Porque essa empresa aqui, ela nos reconheceu, poderia ter apoiado uma instituição maior, mas ela reconheceu uma pequenininha dentro do Estado, não pequenininha apenas pelo tamanho, um museuzinho pequeno, mas pela ação que a gente faz. Durante esses 22 anos, nós viramos patrimônio natural e cultural de Fortaleza e já somos exemplo também para outras ações. Então, esse é um trabalho que a gente vai visitando esses parceiros. Olá, gente, boa tarde. Estamos novamente aqui em Maceió ainda, né? Estamos na Deputado José Lages, Ponta Verde, na loja 276, onde nós vamos novamente mostrar essa grande parceria do museu com a Pague Menos. Vamos lá, vamos nessa. É uma parceria, gente, que não é apenas uma parceria de fantasia, tá? É uma parceria muito importante, porque essa empresa, ela nos procurou, claro, por um interesse pessoal dela, e é tão interessante falar aqui que há 2 meses antes eu tinha visitado essa empresa e nem consegui chegar ao escritório, tá? Fiquei lá embaixo. Mas 2 meses depois eles lançaram a linha de produto, a linha Eco. Então, fica ligado aí. Se vocês precisarem alguma coisa na farmácia, procure a linha Eco. Lá eles têm mais de 23 produtos que envolvem escova de bambu, limpa-língua, termômetro sem mercúrio, materiais que não são usados animais para a sua confecção. As caixas são recicladas. Então, não é uma propaganda que eu estou fazendo aqui. E, ao mesmo tempo, mas eu quero dizer para vocês que isso é um exemplo que muitas empresas deveriam fazer. Nós estamos lá fora com vários parceiros, várias ONGs, que precisa desse apoio, desse suporte. Se vocês imaginarem o quanto mudou a nossa instituição com esse apoio, principalmente no apoio de visão institucional. As pessoas dizem, poxa, mas vocês têm a Pague Menos, vocês estão bem, né? A gente estamos muito bem, e tem que dizer que está mesmo, porque a gente agora tem uma empresa que nós podemos dizer, ela acredita no nosso trabalho, que o trabalho de educação ambiental ele é marginalizado. Eu sou discriminado porque protejo mangue. Vocês sabiam disso? Sim. Fechei um comércio de um bar e comecei uma ONG. Isso foi o fim da picada para muita gente. Mas o seu atendimento aí, que vocês dessem uma salva de palmas aí pelo projeto. Meu tempo acabou, né? O Rush... Hã? Meu tempo acabou, né? Realmente. A gente saiu da Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, viajamos aí até o Ceará, e agora, né? A gente quer agradecer aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. Só para terminar, isso foi surpresa, tá? Soube agora, a Fabiana trouxe, que a gente é signatário do PNUMA, Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, da década de gestão do ecossistema, e saiu o resultado que somos agora certificados de ponto de cultura do Ceará. Olha, e adesão que do Sistema Estadual de Museus. Muito obrigado. Felicidade. Muito bem. Valeu. Essa mesa só tem gente chique, né? Então, a gente saiu daqui, da Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, fomos lá para o Ceará, e agora a gente vai para onde? A gente vai lá para Florianópolis. Nossa, que delícia, hein? Então, a Andréia sem I, tá? Ela me chamou a atenção, porque a Andréia sem I, é a Andréia de Oliveira, ela é do Instituto Saracura, e ela vai apresentar as ações do Instituto,
Quero saber já de antemão se vocês recebem voluntários, né? Porque eu já estive pesquisando lá sobre o Instituto, então fique à vontade. Então, boa noite. Uma grande satisfação estar aqui, compartilhando esse espaço. Quero agradecer, primeiramente, o Pedro, por ter nos proporcionado, né, a participação nesse seminário tão especial, onde já aprendemos muito, muito, muito. Eu estou aqui acompanhado de mais alguns colegas da família Saracura, e, com certeza, a gente vai partilhar muito do que a gente está aprendendo aqui. Bom, eu acho que eu vou iniciar, se vocês me permitem, eu sou educadora ambiental e contadora de histórias. Então, acho que eu vou começar, para a gente criar uma atmosfera, eu vou contar um trechinho de uma história de um teatro, a peça se chama O Palhaço Bananinha e os Amigos da Floresta Encantada do Rio Ratones. Só que, para a história ficar mais bonitinha, a gente precisa fazer uns efeitos especiais. Então, eu vou pedir para a plateia ajudar. Tá bem? Então, eu vou contando, e aí, quando chegar na hora dos efeitos, a gente combina. Então, vamos lá. Era uma vez um lugar muito bonito, onde haviam muitos bichos. No mato, haviam macacos. Tatus, cobras e lagartos. No céu haviam pássaros cantores de muitas cores. Tinha anu, picumã e iambu, saíra, curruíra e urubu, pica-pau, beija-flor e gralha azul. As saracuras cantavam em cima de um araçá. A saracura eu vou ensinar a vocês, faço questão porque é o nome da nossa instituição. É a saracura 3 potes, elas cantam assim, ó, uma vozinha bem aguda, assim, ó. Quebrei 3 potes, quebrei 3 potes. Vamos lá? Quebrei 3 potes. Quebrei 3 potes. Muito bem, já ensaiado, então vamos voltar. As saracuras cantavam em cima de um araçá. Enquanto as aracuãs voavam do palmito para o gerivá. Ó, a aracuã, ela canta, o canto dela parece uma risadinha, assim, ó. Então vamos lá, vamos ensaiar? Aracuãs. Isso, os pássaros também sorriem, muito bem. Então, vamos tomar daquela parte da saracura. As saracuras cantavam em cima de um araçá. Quebrei. Enquanto as aracuãs voavam dos palmitos para o gerivá. E a bicharada se divertia enquanto comia. Ó, agora eu vou falar as frutas. Quando a bicharada gostar, aí vocês fazem assim, ó. Tá bem? Então, vamos lá. E a bicharada se divertia enquanto comia goiaba, pitanga, jabuticaba, carambola, capororoca e amora. Debaixo das bananeiras descansavam as cobras rateiras. E na beira do rio haviam sapos a coachar. Agora, peraí, agora na hora do sapo a gente vai fazer assim, ó. Tem o rio, tem 2 margens, né? Então, os sapos que estão da margem do rio, aqui da metade para cá, vão falar assim, foi. E os sapos que estão de lá até aqui, da outra margem, vão falar, não foi. Tá? Com voz de sapo. Então, vamos lá. Na beira do rio, haviam sapos a coachar. Muito bem. E dentro deles, os peixinhos a nadar.
Por entre as árvores floridas voavam borboletas coloridas, e entre elas as mais belas, borboletas azuis, vermelhas e amarelas. É isso, é só um trechinho, a história é muito longa. Só para criar uma atmosfera para a gente, né? Quando a gente, às vezes, não consegue estar na natureza com as crianças, a gente tem que trazer um pouquinho da natureza para junto delas. Então, é para a gente se inspirar um pouquinho. Então, vou iniciar minha apresentação falando para vocês um pouquinho da nossa história, da criação do Instituto Saracura. E nós iniciamos as nossas atividades no ano de 2002, que foi quando deu início praticamente na implementação do plano de manejo de uma unidade de conservação, que é o quintal da nossa casa, que é a Estação Ecológica de Carijós, que fica na porção norte, lá de Florianópolis. Pode me emprestar o coisinha? Bom, então ali eu trago uma imagem da casa, né, que é a nossa sede, aqui com um rio, que está bem do ladinho da casa. Aí vocês vão dizer, uau, a casa está irregular, está em cima do rio. Mas, na verdade, o rio não existia. Primeiro veio... Aliás, ele já estava totalmente desaparecido. Então, com o trabalho que foi feito de recuperação da área ao longo dos anos, né, o rio foi ganhando vida novamente. Então, nós iniciamos as nossas atividades de educação ambiental em 2002, e sempre o que mais motivou foi proporcionar vivências às crianças, né? Estar na natureza, criar com a natureza, brincar na natureza. E o rio, ele é assim um dos principais elementos. Tirando o cachorrinho, que as crianças adoram, depois do passeio a gente pergunta do que elas mais gostaram, a gente se esforça, brinca, elas sempre falam o rio e o cachorrinho. O cachorrinho, inclusive, está ali, ó, com elas ali, mimetizado. É um ótimo educador ambiental também. Então, essa vivência com o rio, essa é uma das nascentes do rio Ratones. É uma das nascentes mais distantes da Foz, né? A Foz é na Praia da Daniela, onde a gente tem os manguezais. E é muito mágico, né, a gente abordar com as crianças, né, que aquela água que está passando ali, ela vai percorrer por um bom caminho, vai passar pelos mangues e vai desaguar lá na Praia da Daniela. O rio Ratones, né, ele está inserido na maior bacia hidrográfica, lá de Florianópolis, a bacia hidrográfica de Ratones, né, onde a gente tem, consequentemente, o maior manguezal. Mas os rios, infelizmente, estão bastante poluídos, bastante alterados. E, para a gente, assim, é uma grande bênção, né, a gente poder ter uma nascente e poder utilizar essa nascente como uma fonte, né, de inspiração, não só uma fonte de água, mas uma fonte de inspiração, uma fonte de cura, compartilhando isso com todos que passam, né, pelo sítio Saracura. Então, a gente faz essa vivência com diversas atividades, né, a gente tem lá uma atividade adorada pelas crianças, que é o muro de escalada. Essa é a face sul, lá tem o vento sul, que é um vento muito congelante. Então, a gente aproveitou, não tem janelas na face sul da casa, a gente montou essa parede de escalada. A gente gosta muito de utilizar essas técnicas, são utilizadas para a coleta de sementes, mas também, né, como uma forma de trabalhar o equilíbrio, o movimento, né, com as crianças. E essas atividades nas alturas, e a gente vê um pouquinho do mundo lá de cima, né, como os pássaros e os macaquinhos. Né, falando em macaquinho também, a gente gosta muito dessas brincadeiras, né, de equilíbrio, de movimento, né, porque o equilíbrio e o movimento é o que está aí na natureza, é o que a gente busca o equilíbrio. Então, a gente insere essas atividades como uma forma da gente também buscar esse equilíbrio no nosso corpo. E a gente brinca com tecido, eu até falo para as crianças, vamos ver se é fácil para um macaquinho subir num cipó, né, usar toda essa habilidade, né, nos braços. Claro que a gente não tem um rabinho para ajudar, mas é muito bacana assim, a gente usar essas brincadeiras para fazer esse diálogo.
E alguns elementos sensoriais também, que são muito importantes, né? Então, a gente tem algumas construções feitas por nós e por todos que passam por lá, pelos voluntários, sempre com temáticas, né, que nos conectem à natureza. Então, essa é a Casa Tamanduá, que é a casinha, né, casinha das crianças. Casa na Árvore, casinha João de Barro. Aqui uns bancos, né? Um simples ato de sentar é muito gostoso, ali está bem competido, esse é o banco, ali é o banco lotado, que é o banheiro, né? É um dos banheiros com saneamento ecológico, né? Todo o saneamento que a gente tem lá é saneamento ecológico, né? Obviamente, tanto para a gente poder compartilhar essas técnicas que a gente vem estudando junto da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Uma das tecnologias de saneamento que eu destaco é o banheiro seco, né? A gente tem pelo menos uns 8 anos de estudo científico. A parte do alimento, então, as crianças, além de ajudar a colher, elas ajudam a preparar também. Então, a gente tem uma prática que é muito amada pelas crianças, que é de preparar o macarrãozinho caseiro, né? Aí todas colocam ali o seu aventalzinho, né? Se preparam, um momento onde a gente já insere, já traz essa temática, né? Um pouco e proporciona essa questão da segurança alimentar, né? O preparo no fogo, né? Trazendo os elementos, como o amigo bem trouxe aqui, que é tão importante. Né? Muitas vivências para os jovens, né? A gente trabalha com o nosso programa de voluntariado, então sempre tem muitas pessoas no sítio, né, de vários lugares, então um momento muito oportuno, né, para aprender uns com os outros e compartilhar, consagrar, né, e enfim, né. Nessa imagem, né, o que a gente busca, né, são os nossos sonhos. Essa ilustração foi feita pelo meu companheiro Ney, que é um dos fundadores também do Saracura. Aqui uma atividade que a gente trabalha bastante, principalmente nos projetos, acho que nos projetos que não acontecem no sítio Saracura, né, porque as ações não são apenas na nossa sede, mas a gente compartilha algumas. Então, a gente trabalha muito com essa leitura da paisagem, né? Primeiro, a gente vai no Google Earth, escolhe uma imagem, dá uma viajada com eles, e depois traz ela para o desenho. Então, aí estuda o nome dos rios, onde estão as nascentes, onde esse rio deságua, que animais que viviam naquela floresta, e traz isso, né, para uma expressão cheia de cores e movimento. E saem desenhos muito lindos. E aí, trazendo um pouquinho para a questão do mangue, uma das questões muito maravilhosas da gente trabalhar com o manguezal é a gente poder trabalhar com essa conexão, com esse conhecimento, né, das constelações, da Lua, com esse conhecimento tradicional que a gente tem deixado tão de lado. Então, a gente utiliza, basicamente, em todos os nossos projetos, né, essa ferramenta, né, que é o calendário astronômico agrícola e também o calendário lunar, para planejar as nossas ações, né, de plantio, de colheita, de cuidado. E, inclusive, a gente tem, né, uma constelação no céu, que é a constelação de Caranguejo, chamada de Câncer. Até sugiro que vocês substituam, né, Câncer por Caranguejo, que é o nome original da constelação. Assim quanto tantas outras, né, que nos trazem esse elemento água, né, assim como o aguadeiro, conhecido como aquário, mas o aquário os peixes ficam presos, então a gente prefere o nome original da constelação, que é aguadeiro, né, o peixes. Então, esse é um conhecimento que é um conhecimento não só tradicional, mas hoje é um conhecimento científico também, né, que a gente pode utilizar essas energias, essas ondas, né, que vêm diretamente do cosmos, aí, que podem nos auxiliar nesses trabalhos. Isso também é ciência. E aí, não é o meu tema, né, falar propriamente dos elementos do projeto, mas eu estou aqui com os meus colegas, representando o projeto Maré da Restauração, que é um projeto focado no carbono azul como oportunidade para conservação e restauração de ecossistemas costeiros, com focos em marismas e manguezais. Né, a gente está desenvolvendo esse projeto em Laguna, que é uma área principalmente com predominância de marismas, e está sendo bastante desafiador,
porque a gente percebeu que nas escolas, né, as próprias crianças elas não sabem, né, o que é um marisma. Então, é um trabalho que a equipe tem desenvolvido junto a proprietários, junto às escolas, junto à comunidade. E a gente ficou muito feliz, né, porque a gente até fotografou muitas vezes. Ai, Laguna, vamos fazer uma fotografia, mandar, porque é um lugar pequenininho, mas cheio de histórias, cheio de beleza, e que está precisando muito se fortalecer com projetos, né, e com esse olhar. E o outro projeto também, né, patrocinado pela Petrobras, que é o Raízes da Cooperação, onde nós estaremos restaurando 3 ilhas, ali que fazem parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, né, uma ilha no Rio da Madre e 2 ilhas no Maciambu. E aí, para finalizar, quero deixar aqui a nossa missão, né, enquanto educadores, né, uma missão institucional, que é semear e cultivar no espírito das crianças o amor e o respeito por todos os seres, preparar jovens para uma atuação mais harmônica e consciente com o planeta e conduzir crianças, jovens e adultos à ética ambiental e à cultura da paz. Muito obrigada. Gente, que lindo! Vocês perceberam como é que o lúdico foi importante? O lúdico não pode ser trabalhado apenas com criança. Olha vocês aí, como é que vocês participaram, fizeram sons, né? Mexeram com o corpo, isso é movimento. Movimento também é educação, né? Então, muito obrigada, Andréia. Quem sabe um dia a gente vai lá, né, para visitar e trazer, assim, trocar esse conhecimento, esse aprendizado e implantar também nesses projetos que estão acontecendo por aqui, né, pela Guardiões e tal. Obrigada. E saindo lá de Florianópolis, a gente vai para onde? Voltamos aqui para o Rio de Janeiro com o projeto SA, né, a Rafaela. A Rafaela hoje é um modelo de mudança, porque ela era do coletivo jovem e hoje está aí, né, trabalhando no projeto. O projeto também já tem vários anos já de atuação, né? Bom, vou deixar ela falar, né? Isso aí. Melhor do que eu. Isso aí. Chegou a hora que eu mais temia, né? Minha vez, mas vamos que vamos. Como a Ângela apresentou, me chamo Rafaela. Sou mais conhecida também como a bióloga e educadora ambiental mais bonita e simpática do projeto. Vou me descrever rapidinho. Eu tenho cabelos curtos, enrolados, mais ou menos na altura do ombro. Sou uma mulher parda. Estou com tênis preto, com detalhes brancos. Uma calça que, quando eu cheguei, ela era clara, mas já não está tão clara assim mais. E estou com uma blusa preta representando o projeto USA. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da educação ambiental na desmistificação do manguezal. A gente sabe que toda vez que a gente fala de educação em si, já é algo muito complexo e desafiador. E quando a gente pega para falar de educação ambiental voltada ao ecossistema de manguezal, isso se torna ainda mais complexo, porque já é um ambiente totalmente estigmatizado. E como é que a gente faz para vencer isso, né? Como é que a gente pega essa verdade, esse imaginário coletivo e transforma? Como é que a gente mostra para as outras pessoas o manguezal com o nosso olhar, como ele realmente é, né? E quando a gente fala de manguezal, em primeiro momento, é isso que a grande massa já imagina. Um ambiente inóspito, sujo, sem vida, poluído. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. A primeira visão é uma visão genérica, uma visão limitada. E como é que a gente faz para mudar essa chave? Como é que a gente muda essa rota? Como é que a gente gira essa engrenagem e faz com que essa visão ela mude, com que ela se torne uma visão holística, uma visão ampla, para a forma que, de fato, o manguezal é? E aí a gente entra numa tríade. Cortou um pouquinho ali, mas é conhecimento, vivência e intimidade. Eu gosto muito de fazer associações
E eu peço que vocês se esforcem para entender um pouquinho a minha doideira. Vamos lá. Pensando nas nossas relações interpessoais. Primeiro a gente faz o quê? Conhece. Depois a gente vai gerando vivência com determinada pessoa. E só assim a gente cria uma intimidade. Depois que a gente tem intimidade com essa pessoa, a gente cria afetos. E porque a nossa realidade com o meio ambiente, ela é exatamente assim. Como a gente vai ter uma vivência com alguma coisa que a gente não conhece? E como a gente vai ter intimidade se a gente não teve vivência alguma? E como gerar um sentimento se a gente ainda não criou essa intimidade? Então, tudo isso está interligado. E é a partir daí que a gente vai conseguir sentir alguma coisa para a gente ter um motivo para cuidar daquele ambiente. E aqui eu trouxe algumas fotos minhas de alguns anos atrás. E por que, né, eu trouxe essas fotos? Os meus avós, eles tinham uma casa em Magé, mais precisamente em Mauá. E tinha um manguezal lá, e eu vivia perto daquele manguezal. Mas também não dava tanta importância. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento sobre aquilo que estava ali. Eu vivia perto dele, mas não tinha a vivência, que é viver com experiência. Então, eu não tive experiência com aquele manguezal porque eu não criei intimidade com ele, porque eu não criei afeto através de vivências. E eu trouxe essa foto porque foi exatamente aqui que eu conheci essa tríade. Foi onde eu tive o conhecimento, tive a vivência, e assim eu gerei intimidade com esse ambiente que hoje eu sou extremamente apaixonada. Então, eu saí de um lugar de desconhecimento e hoje estou num lugar de sou apaixonada e quero contar para todo mundo a importância desse local. E aí o que eu falei, a visão holística. O que seria essa visão holística? Seria olhar o manguezal na plenitude que ele é. O manguezal, ele é plural, ele não se restringe a um local, vamos dizer assim, poluído. Existem manguezais poluídos? Existem, mas é uma condição através das nossas ações antrópicas, certo? O manguezal, ele não é poluído, isso não define o manguezal, ele está. E o que a gente vai fazer para poder mudar isso? Certo? E aqui eu trouxe algumas imagens, porque essa é a forma que eu vejo o manguezal hoje em dia, essa é a forma que o manguezal é, e é a forma que as pessoas precisam passar a olhar com mais cuidado e mais amor para esse ambiente. É um ambiente que tem lama, é um ambiente que tem água salobra, é um ambiente que tem raízes super diferentes e que faz um emaranhado super legal e divertido. E é lindo observar e passar pelo manguezal, olhando e observando essas coisas, sentindo o manguezal, né? Tem aves exuberantes e é lindo. E como pegar essa visão holística? Através dela, a gente consegue fazer o quê? Ressignificar. É trazer um novo significado, uma nova definição, aquilo que outrora era desconhecido. Que às vezes a gente até tinha vivência, viveu perto daquele lugar, mas não tinha a vivência, que é o viver com experiência naquele local. E aqui eu trouxe imagens de um trabalho que a gente teve muito sucesso com alguns alunos da comunidade de Itambi, que é um local onde eles têm uma interação muito grande com a cata do caranguejo, com o manguezal, com a pesca. E aí, nessa escola, a gente percebeu que, apesar desse ambiente estar muito relacionado com o ecossistema de manguezal, ainda tinha esse estigma sobre o ambiente. Mesmo assim, os alunos não tinham aquele sentimento de pertencimento ao local, sabe? Ainda tinha aquilo, falar de manguezal e torcer um pouquinho o nariz, sabe? Olhar com aquela desconfiança. Como assim? Eu estou vendo, o manguezal está aqui, eu estou vendo que ele está sujo, você está dizendo que o manguezal é importante? E esses alunos, eles, na verdade, só precisaram de um impulsozinho, sabe? A gente se moveu para fazer com que eles tivessem não só o conhecimento de ouvir falar e de ver nas fotos, mas que eles tivessem a vivência naquele local e que eles pudessem observar. Aqui tem uma fotozinha da Jéssica com uma lupa, olhando as raízes do mangue preto, né? E tentando observar como é que funciona, por que isso funciona. E eles foram extremamente críticos, e esse passeio, não passeio, né, que a gente falou que era passeio para eles ficarem animados, mas essa saída a gente de vez em quando faz isso para eles engatarem. Mas
essa saída de campo, gente, ela rendeu frutos maravilhosos, porque é complexo. A gente fala, o manguezal é isso, é aquilo, mas é muito imaterial, é muito abstrato. E quando a gente leva para esses ambientes e que eles podem ver que, de fato, é isso, que eles podem ver os sais da folha do mangue, que eles podem ver essas adaptações maravilhosas das raízes, é totalmente diferente, sabe? E aqui são alguns frutos que essa saída de campo gerou, né? Eram alunos descrentes com o manguezal, porque eles não tiveram aquele despertar, um olhar diferente, e a partir de algumas abordagens, a partir de ir para o manguezal, já com algum conhecimento prévio, eles conseguiram entender e desenvolveram um livro de histórias de manguezal. E aí a gente vê que alguns alunos que não se reconheciam como parte, agora eles estavam envolvidos com a comunidade tradicional, trazendo histórias daquelas pessoas da própria comunidade. E aqui eu vou tentar ler para vocês uma dessas páginas do livro, Reviravolta. A minha família praticamente viveu aqui, do manguezal. Na época, trabalhávamos cortando mangue, até que tivemos que parar porque foi proibido. Na realidade, o que vivenciei há mais de 30 anos foi a retirada demasiada de lenha de mangue para queimar nos fornos de cerâmica. Como a minha residência era localizada atrás de uma cerâmica, sempre presenciei a chegada de vários caminhões lotados de lenha para serem queimados. Antigamente, os tijolos eram queimados em fornos abastecidos com lenha. Muitos anos depois que substituíram a queima a óleo. Como naquela época não existia uma legislação de proteção e retirada da madeira de mangue, essa devastação ocorria diariamente, mesmo porque os ceramistas eram os mais poderosos da localidade. Hoje, eu trabalho com os projetos que aparecem por aqui. Trabalho retirando os lixos do manguezal para não acabar com os animais que vivem nele. Agora replantamos as árvores de mangue. E também gerou uma poesia. Eu botei aqui uma fotozinha da poesia, escrita pela Jéssica, mas tem um vídeo dela mesma lendo a poesia para a gente. Está sem som. Aquela linda paisagem mudou o meu olhar. Aquele lindo passeio me fez enxergar coisas de lugares tão lindos que eu nunca conseguiria imaginar. A natureza tão bela que nenhum artista conseguiria retratar. E nessa paisagem tão linda, o manguezal tem seu lugar, com suas simples árvores e os caranguejos para enfeitar. E com seus passinhos de lado, eles saem da toca e depois voltam para o seu lugar. O manguezal seria um paraíso no mundo, se não tivesse a imagem do lixo para estragar. A natureza tem sua beleza tão singela. As ondas do mar, os pássaros a cantar, os pescadores a pescar, os caranguejos a andar, e um céu com um azul tão lindo para a cena completar. Uma beleza dessa não existe em qualquer lugar, e a paisagem linda do manguezal eternamente no meu coração vai ficar. Mas, para que ela permaneça assim, teremos de preservar. Ame o manguezal, pois ele merece ter um lugar para recordar e ensinar a todos ainda que vão chegar, que na conscientização da população, o manguezal ajuda a combater a poluição. Pois é, até o manguezal luta. Ele retém o nosso lixo e sozinho fica com prejuízo. E suas terras ficam sujas. Na verdade, não ficam tão sujas, pois temos o sais e os guardiões do mar. Eles estão aqui para ajudar. Se você preserva o meio ambiente, então vamos ajudar, pois o sais e os guardiões do mar, de braços abertos, vão te esperar. Que linda! Levanta pra gente, para todo mundo saber quem é artista, tá aqui, poeta. Gente.
Gente, A Ronieri e a Luana, que também participaram da escrita do livro, elas também estão aqui. Levanta a mão aí, meninas. E aqui a gente tem uma dinâmica que a gente fez com eles. Depois que a gente voltou do manguezal, aos 15 dias depois que a gente voltou, e aí a dinâmica era, me lembra, o que o passeio, o que o manguezal te lembra? E a gente consegue ver alguns conceitos meio que intrínsecos nas respostas deles. Lamber. Os cristais de sais, né, da folha. O poder do mosquito. O preto, o branco e o vermelho. Que é referência às árvores, né? Caranguejos que vivem nas árvores. Propágulo. Lembra vida, sustentabilidade. Lembra que o manguezal não é só lama, caranguejo e fedor. E aqui eu trouxe para mostrar alguns parceiros que a gente teve durante essa trajetória com esses alunos, que é o Hélio e a Georgette, que fazem parte do ILCA. O Hélio ele é diretor do ILCA e a Georgette ela é coordenadora pedagógica. E o Ricardo também, que ajudou a gente muito na parte dos estímulos. A gente, com algumas dinâmicas, algumas atividades com eles, na escola, antes da gente ir para o mangue, de percepção de cheiro, de sentir o quente, o calor, algumas brincadeiras interagindo com alguns materiais mesmo da natureza, para a gente entender a nossa parte no meio disso tudo. Ele ajudou muito com a gente nesse período, nessa parte sensorial, né? O que fez com que eles já chegassem no mangue, parando, pensando, respirando, sentindo a brisa e a energia que aquele ambiente emana. E aqui só uma frasezinha, uma citação, que só se aprende quando se descobrem novas dimensões de significação, que antes escapavam. Quando se amplia o círculo de compreensão e quando se estabelecem pontes entre a reflexão e a ação, entre a experiência e a conceituação, e entre a teoria e a prática. E uma fotinho do Propágulo. Por que eu trouxe essa foto? Né? Eu vejo a Jéssica, a Luana, a Ronieri como um propágulozinho que uma hora vai se desprender da gente, mas que elas vão se tornar uma árvore que futuramente vão gerar propágulos, que vão gerar árvores e assim sucessivamente. Terminando dizendo que esperançar é preciso, e eu queria soltar só 2 áudiozinhos para vocês e já vou agradecer minha oportunidade de entregar o microfone. Oi, tia, boa tarde. O meu sonho é participar do projeto da Alçar, aí ajudar as crianças a conhecer sobre os animaizinhos, ajudar as pessoas, né, que estão querendo conhecer e também ajudar os animaizinhos que estão precisando, tá? Tchau. Oi, tia Lari. Obrigado, tá bom? Pode deixar meu lugarzinho aí, que em breve eu tô aí, tá? Ajudando vocês como guardião mirim, tá bom? Tchau, tia. Fica com Deus, tá? Gente, essa é a Sofia, ela é uma figura. E que venham os guardiões, né? A nossa guardiã mirim. Ela encontrou com Larissa e falou assim: tia, tive um sonho. Eu sonhei que estava trabalhando no saco vocês. Pois é, fala para ela que daqui a pouco tem um coletivo. Daqui a pouco, eu já estou guardando a vaga dela. Guarda a vaga. Nós iríamos ter uma outra fala, que era do Projeto Eduque. Quero agradecer aqui a Rafaela. Eu que agradeço. Eu acho que educação é isso, educação é movimento, educação é o lúdico. A gente está colocando lá uma semente para grandes árvores e depois imensas florestas. Então, essa é a proposta da educação ambiental. Então, voltando, né, a gente teria a apresentação do Projeto Eduque. Vou falar rapidamente do projeto, porque estava no
estava lá na programação, e eu vou falar justamente porque nós criamos uma expectativa. Eu vou falar só dos eixos, tá? O Projeto Educa, ele funciona, ele trabalha, atende 8 comunidades do município de Duque de Caxias. A gente trabalha em 3 eixos, né? O eixo das lideranças, os eixos do protagonismo juvenil e o eixo da educação ambiental nas escolas formais. E, dentro desse protagonismo juvenil, a gente trabalha com o coletivo jovem de adolescentes e agentes ambientais. Inclusive, esses agentes ambientais que estão aqui hoje, eles fazem parte do projeto, né? Eles estão pedindo, implorando que vocês façam perguntas, porque vão receber um prêmio quando o baú estiver cheio de perguntas. Então, por favor. E nós temos os ecoclubinos, que é dentro da ação, né, desse eixo do protagonismo juvenil, que hoje aqui está presente. Por favor, meninas, levantem. Elas escreveram, foram aprovadas aí no banner. O banner está lá fora. Tem um corredor, gente. Por favor, visitem, leem, tirem foto, marquem a gente lá, porque esse corredor científico é importantíssimo, tá bom? Então, eu quero agradecer. E, é claro, como educadora, eu não poderia deixar de citar, né, uma frase do nosso querido Paulo Freire, né? Então, vou deixar aqui para vocês o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento. Não é transferir conhecimento. Mas criar possibilidades. Criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Obrigada, do Mangue ao Mar. Obrigada, Ecomuseu do Mangue. Obrigada, Instituto Saracura. Obrigada, Projeto SAR. Porque essas pessoas, esses sujeitos que vocês estão atendendo, provavelmente estarão comigo lá nas salas de aula e nas salas de aulas de vários professores que aqui estão. Tá? Então, eu agradeço a vocês.